História reescrita, A Vingança de Aurora. Antes de ver este vídeo, deixa um gosto e subscreve o nosso canal. Partilha nos comentários de onde nos vês para que possamos continuar a criar histórias ainda mais incríveis para ti. O começo dilacerante. Uma noite chuvosa, traída e humilhada em público pelo homem que amava, ela desaparece sem deixar rasto. Anos depois, regressa convertida numa multimilionária e executa uma vingança tão devastadora que ele cai de joelhos a suplicar perdão. Mas o seu amargo arrependimento revela um segredo que o muda tudo. Estás pronto para esta montanha russa de emoções? O Hotel Magnólias brilhava como uma joia na noite estrelada. As suas luzes douradas refletiam-se nos vidros impecáveis e no reluzente mármore do átrio. Para qualquer observador, era apenas mais uma festa de alta sociedade. Copos de cristal a tilintar, risadas educadas a ressoar nos corredores ornamentados e perfumes caros a misturarem-se no ar. Mas, para Teresa, aquela noite marcaria o começo de uma jornada que transformaria a sua alma para sempre. De pé em frente ao grande espelho do toucador de senhoras, Teresa ajustava nervosamente o seu vestido azul marinho. Não era uma peça de designer como as que adornavam os outros convidados, mas tinha sido escolhido com esmero, poupando durante meses para parecer adequada junto ao seu importante marido, Alberto. As pérolas que usava à volta do seu pescoço eram autênticas. Um presente pelo seu 5º aniversário de casamento. Uma época em que Alberto ainda parecia orgulhoso de a ter como esposa. Podes fazer isto? Sussurrou a si mesma, a ensaiar um sorriso que não chegava aos seus olhos castanhos. É só mais uma festa, mas tu sabes quando algo está profundamente errado, não sabes? Aquela inquietante sensação que se instala no fundo do teu estômago como um peso que não pode ser ignorado. Teresa levava a sentir isto há meses, nas chamadas telefônicas secretas que Alberto recebia e se afastava para atender. No perfume feminino, diferente do dela, que às vezes ficava nas suas camisas nas noites em que ele chegava à casa demasiado tarde, com desculpas cada vez menos convincentes. Ao regressar ao salão principal, os seus olhos procuraram instintivamente Alberto. Ele estava perto do palco, a falar animadamente com seu sócio, Ricardo. Os dois homens formavam um duo bem-sucedido no negócio da construção civil. Alberto, com o seu charme natural que conquistava os clientes. Ricardo, com a sua mente calculista para os negócios. Junto a eles, a rir de algo que Ricardo tinha dito, estava Mônica, a nova secretária executiva da companhia, deslumbrante no seu vestido vermelho que deixava pouco à imaginação. Já sentiste aquele momento em que o mundo parece andar em câmara lenta? Quando cada detalhe se torna dolorosamente claro, como se os teus sentidos se amplificassem para capturar a iminente catástrofe. Foi assim que Teresa viu o olhar que Alberto dedicou a Mônica. Não era o olhar de um chefe para a sua empregada. Era o mesmo olhar que, anos atrás, ele tinha dirigido a ela. Está tudo bem, querida? A voz da esposa de um dos executivos a devolveu à realidade. Estás um pouco pálida. Estou bem, respondeu Teresa automaticamente, o sorriso social a regressar ao seu rosto como uma máscara bem ensaiada. Só um pouco cansada. A música atenuou-se e o mestre de cerimônias anunciou que era a hora do discurso do anfitrião. As luzes focaram-se no pequeno palco montado no centro do salão. Alberto caminhou com confiança para o microfone, mas não estava sozinho. Mônica estava ao seu lado, as suas mãos entrelaçadas, como amantes que já não precisam de esconder o seu afeto. O silêncio que se apoderou do salão foi ensurdecedor,
dezenas de olhos viraram-se simultaneamente para Teresa, alguns com pena mal disfarçada, outros com a excitação mórbida de quem presencia um acidente de carro em câmara lenta. "Boa noite a todos", começou Alberto, a sua voz amplificada a ressoar pelo salão. "Esta noite é especial por muitas razões. A nossa empresa alcançou números recordes este ano e estamos prestes a começar o projeto mais grandioso da nossa história." Um aplauso educado encheu a sala. Teresa permaneceu imóvel, o seu corpo congelado, enquanto a sua mente lhe gritava para fugir. "Mas há outra razão para celebrar hoje", continuou, a apertar a mão de Mônica. "Como alguns de vocês já devem ter percebido, a minha vida pessoal está a passar por transformações significativas. Sabem, o som de um coração a partir-se não é como nos filmes ou nos livros. Não há um estalido dramático ou uma explosão de emoção. É um silêncio profundo, um vazio que se expande até o consumir tudo à sua volta. Após muita reflexão, dei-me conta de que o meu casamento com Teresa chegou ao fim. Ela é uma mulher maravilhosa." Ele olhou brevemente na sua direção, com o que parecia ser uma mistura de pena e impaciência. "Mas nunca entendeu realmente os meus sonhos, as minhas ambições." E em Mônica, ele sorriu para a jovem ao seu lado. "Encontrei não só uma sócia de negócios excepcional, mas o verdadeiro amor da minha vida." O murmúrio que se seguiu foi como as ondas a chocar contra as rochas, a crescer, incontrolável, ensurdecedor. Teresa sentiu que o chão se movia debaixo dos seus pés. A traição em si mesma não foi uma surpresa. No fundo, ela já o sabia. Mas a humilhação pública, o espetáculo do seu fracasso matrimonial, transformado em entretenimento para a elite da cidade, isso nunca o teria imaginado. D.A. Cecília, a sua sogra, observava a cena da distância com um discreto sorriso de satisfação. A matriarca da família nunca tinha escondido o seu desgosto pela escolha do seu filho. Teresa era demasiado simples, sem o pedigree social nem a sofisticação que a família esperava. Agora, o seu olhar dizia claramente: "Sempre soube que isto ia acontecer." Em meio ao caos de emoções, Teresa sentiu uma mão suave no seu braço. Era Joana, a sua ama há anos, e em momentos como este, a sua única aliada verdadeira nesse mundo de aparências. "Vamos sair daqui, senhora Teresa", sussurrou a idosa, o seu rosto marcado por rugas de genuína preocupação. Mas Teresa não conseguia mover-se. Os seus olhos estavam fixos em Alberto e Mônica, que agora recebiam felicitações, como se estivessem a anunciar um noivado e não a destruição de um casamento de 7 anos. Foi Ricardo quem quebrou o transe a aproximar-se com um copo de champanhe, como se nada tivesse acontecido. "Teresa, querida", disse com falsa cordialidade, "estas coisas acontecem nas melhores famílias. Tenho a certeza de que podem resolver isto de forma civilizada." A hipocrisia na sua voz foi o que finalmente devolveu Teresa à realidade. Ela olhou para Ricardo, vendo pela primeira vez a malícia disfarçada por trás do sorriso gentil. Ele sempre tinha estado lá, a alimentar as ambições de Alberto, a afastá-lo dela com promessas de grandeza e poder. "Obrigado pela sua preocupação, Ricardo", respondeu, a sua voz surpreendentemente firme. "Mas acho que já fez o suficiente pela nossa família." Sem esperar uma resposta, Teresa virou-se e caminhou em direção à saída. A multidão abriu-se como o mar vermelho. Os olhares curiosos a seguirem cada um dos seus passos. Alguns fingiram não a ver, continuando as suas conversas em voz baixa. Outros observaram abertamente, alimentando-se do drama que quebrava a monotonia das suas vidas privilegiadas.
A chuva começou a cair quando Teresa saiu do hotel, gotas pesadas que se misturaram com as lágrimas que ela finalmente se permitiu derramar. Sem carro, já que eles tinham chegado juntos no de Alberto e sem querer chamar um táxi onde todos a pudessem ver, ela simplesmente começou a caminhar. As ruas molhadas refletiam as luzes da cidade como espelhos partidos, fragmentos de uma realidade distorcida. O vestido azul, escolhido com tanto cuidado, agora estava encharcado, a colar-se ao seu corpo como uma segunda pele. O seu cabelo, outrora meticulosamente penteado, caía em pesadas mechas à volta do seu rosto. Já sentiste aquela sensação de irrealidade que acompanha os momentos de crise? Como se estivesses a ver um filme sobre a tua própria vida, incapaz de acreditar que isto te está a acontecer de verdade. Quando Teresa finalmente chegou à casa, que continuava a ser o seu lar, pelo menos por essa noite, encontrou as suas malas já feitas junto à porta principal. A mensagem não podia ser mais clara. A sua presença já não era bem-vinda. A sua expulsão tinha sido planeada muito antes do espetáculo daquela noite. Dea Cecília estava na sala, com o rosto mascarado por uma falsa preocupação. "Ah, já estás aqui", disse como se Teresa fosse uma visita não desejada e não a nora que tinha vivido ali durante anos. "Acho que era melhor adiantar as coisas, percebes? É melhor para todos que isto se resolva rápida e sem escândalos." Atrás dela, 2 homens de fato esperavam, guardas de segurança contratados para assegurar que a transição se realizasse sem problemas. "Onde estão as minhas coisas?", perguntou Teresa, a sua voz apenas um sussurro. "Tudo o que é teu está nas malas", respondeu a sua sogra com um gesto desdenhoso. "Os móveis, as joias, tudo isso pertence à família, naturalmente. As joias eram presentes dados pelo meu filho com o dinheiro da família", interveio Dea Cecília. "Francamente, Teresa, não estavas à espera de levar nada disso ser razoável." Nesse momento, algo mudou dentro de Teresa. A dor continuava lá, esmagadora e brutal, mas junto a ela, algo novo nasceu, uma faísca de raiva, uma semente de determinação. "Onde está o Bishop Joana?", perguntou, à procura da única pessoa que poderia oferecer-lhe algum consolo naquele momento. Despedida por hoje, pensamos que era melhor assim. Com mãos a tremer, Teresa pegou só numa das malas, a mais pequena, ironicamente, a saber instintivamente que conteria os seus pertences mais pessoais. O resto, como Dea Cecília tinha deixado claro, já não lhe pertencia. Antes de ir embora, porém, ela fez algo que a surpreendeu até a si mesma. Ela aproximou-se da sua sogra, que recuou instintivamente, como se temesse ser agredida. "Um dia", disse Teresa, a sua voz baixa, mas clara, "vais lembrar-te desta noite e vais arrepender-te." Não foi uma ameaça, foi uma promessa. A chuva continuou a cair quando Teresa abandonou a mansão que tinha sido o seu lar, com apenas uma mala e o dinheiro que ela guardava escondido numa conta pessoal, um hábito que Alberto sempre tinha ridicularizado como paranoia de gente pobre. Ela desapareceu na noite. O que ninguém sabia, nem sequer Alberto, nem a sua implacável mãe, era que aquela noite não marcou o final da história de Teresa. Foi só o primeiro capítulo, porque mesmo nas noites mais escuras, quando a chuva parece interminável e cada passo é um exercício de pura força de vontade, há uma verdade que sustenta aqueles que foram profundamente magoados. Às vezes precisamos de o perder tudo para descobrir quem somos realmente. E Teresa estava prestes a descobrir uma força dentro de si mesma que ela nunca imaginou possuir. O amanhecer de um novo começo, o renascer de Aurora. O amanhecer chegou com uma peculiar crueldade.
Nunca te pareceu que a luz do sol pode sentir-se como uma ofensa quando o teu mundo se desmoronou na noite anterior? Para Teresa, os primeiros raios que se filtraram através da janela embaciada do autocarro interurbano eram como facas afiadas a lembrar-lhe que, apesar de tudo, o mundo continuava a girar com indiferença perante o seu sofrimento. Sentada no banco de trás, com a única mala que tinha conseguido salvar no banco ao seu lado, Teresa observou como a paisagem se transformava lentamente. Os arranha-céus da cidade deram lugar a campos abertos, que finalmente deram lugar à vista do mar. Vasto, implacável e, de alguma maneira, reconfortante na sua constância. Ela não tinha um destino planeado, só um bilhete para o ponto mais distante que o seu dinheiro lhe permitia. Uma pequena cidade costeira, daquelas que se esquecem nos mapas turísticos, habitada principalmente por pescadores e reformados que procuram a paz longe dos centros urbanos. Próxima paragem, Porto do Sol, anunciou o motorista, a sua voz monótona a ressoar pelo autocarro quase vazio. Teresa endireitou-se no seu assento, os seus músculos a protestarem depois de horas de imobilidade. Ela não tinha dormido. Como poderia? As imagens da noite anterior repetiam-se como um filme de terror na sua mente. O sorriso triunfante de Mônica, a satisfação mal disfarçada de D.A. Cecília, a indiferença calculada de Alberto e os olhares, aqueles olhares de pena, diversão e curiosidade mórbida que a seguiram até a saída do hotel. O autocarro parou com um movimento brusco em frente a uma estação simples, pouco mais do que um telhado sobre um banco de madeira desgastado. Teresa desceu, recebida de imediato pelo cheiro inconfundível do ar marinho e o som distante das ondas a rebentar na praia. "Primeira vez aqui?" perguntou um homem com a pele curtida pelo sol, que parecia ser a única outra alma viva naquela estação esquecida. Teresa assentiu, sem saber o quanto deveria revelar. "Vai gostar do sítio", continuou ele, a apontar para uma rua que descia em direção ao mar. "Se procura um lugar para ficar, a D.A. Zeferina aluga quartos naquela casa azul lá embaixo. Não é um luxo, mas é limpo e honesto." Com um murmúrio de agradecimento, Teresa seguiu a direção indicada. Os seus sapatos, inadequados para as ruas de calçada irregular, a faziam tropeçar ocasionalmente. Ontem ela era a esposa de um dos homens de negócios mais proeminentes da grande cidade. Hoje era apenas mais uma forasteira anônima, a carregar uma mala e segredos demasiado pesados para os seus delicados ombros. A Casa Azul não foi difícil de encontrar. Destacava-se entre os edifícios simples da rua, não pela sua grandeza, mas pelo evidente cuidado em cada detalhe. Flores coloridas adornavam o pequeno jardim da frente, e as janelas de madeira branca estavam todas abertas a convidar a brisa marinha a entrar. D.A. Zeferina estava no jardim quando Teresa se aproximou. Era uma senhora baixa, com cabelo branco apanhado num coque solto e mãos que mostravam décadas de trabalho duro. Ela olhou para a recém-chegada com a curiosidade natural de quem vive em vilas pequenas, mas sem a invasividade comum dos bisbilhoteiros. "Bom dia!" cumprimentou Teresa, a sua voz ainda fraca depois de horas de não ser usada. "Ouvi dizer que a senhora aluga quartos." Os olhos de D.A. Zeferina, de um azul surpreendentemente vivo para alguém da sua idade, estudaram Teresa por um momento. Ela viu a pequena mala, a roupa demasiado fina para aquele lugar, os olhos inchados de alguém que tinha chorado toda a noite e o desespero mal disfarçado de alguém sem um lugar para ir. "Eu tenho um quarto na parte de trás", respondeu, a limpar as mãos no seu avental de flores. "Não é muito, mas tem uma vista para o mar. Acho que vai servir enquanto descansas."
A palavra descansas flutuou no ar como uma oferta de trégua. Ela não perguntou por que é que uma mulher claramente acostumada a confortos chegava sozinha, com apenas uma mala, a uma cidade onde ela provavelmente não conhecia ninguém. Não perguntou quanto tempo planeava ficar. Simplesmente lhe fez um espaço na sua casa e, de alguma forma, na sua vida. O quarto era, como prometido, simples, mas acolhedor. Uma cama individual com um colchão firme, uma cômoda de madeira escura que devia ter testemunhado décadas de histórias, e uma janela que emoldurava o oceano como um quadro vivo. A casa de banho é partilhada ao fundo do corredor, explicou Dea Zeferina. O pequeno almoço é servido às 7, mas se precisares de sair cedo ou dormir até tarde, é só avisares. Ela fez uma pausa, como se considerasse as suas próximas palavras. Aqui nós respeitamos o espaço de cada um. As tuas histórias são tuas para as contares, quando e se quiseres. Com isso, ela deixou Teresa sozinha com seus pensamentos e a imensidão do mar como única testemunha das suas lágrimas silenciosas. Os primeiros dias passaram numa névoa de dor e esgotamento. Teresa dormiu muito, o seu corpo e mente a procurar refúgio no esquecimento temporário que só o sono podia oferecer. Quando estava acordada, passava horas sentada na pequena varanda, a observar o hipnótico movimento das ondas. Foi durante uma destas tardes de contemplação que Dea Zeferina se juntou a ela, a trazer uma bandeja com chá de ervas e bolachas caseiras. Quando o meu Augusto morreu, começou a idosa sem preâmbulos, enquanto servia o chá em chávenas delicadas. Pensei que o mundo tinha acabado. 42 anos juntos, imagina. Teresa olhou para ela, surpreendida tanto pela história como pela constatação de que era a primeira vez que ela realmente prestava atenção à sua anfitriã. Como é que superou isso? A sua voz estava rouca por falta de uso. Dea Zeferina sorriu, um sorriso que tinha tanto alegria como melancolia. Não o fiz, não de imediato. Primeiro, tive de aprender a ficar quieta, a sentir toda a dor sem fugir dela. É como uma grande onda, sabes? Se tentas lutar contra ela, ela arrasta-te, mas se mergulhas nela, com o tempo tu sais do outro lado. As palavras atingiram Teresa com uma força inesperada. Desde a noite da humilhação, ela tinha estado em constante movimento, físico ou mental, como se pudesse deixar a dor para trás se corresse rápido o suficiente. E depois? Perguntou finalmente a aceitar a chávena oferecida. Depois? Continuou Dea Zeferina. As suas mãos nunca pararam de trabalhar, mesmo enquanto falavam. Descobri que as minhas mãos ainda sabiam como criar, mesmo quando o meu coração estava partido. E essa foi a salvação suficiente. Essa tarde, algo mudou imperceptivelmente no ar entre as duas mulheres. Ainda não era a amizade. A ferida de Teresa era demasiado crua para permitir uma intimidade real. Mas foi um começo, uma abertura, uma pequena fissura pela qual a luz poderia eventualmente entrar. Não te esqueças de deixar um gosto a este vídeo para que possamos chegar a mais pessoas que precisam de uma história de esperança. A força da vingança, o renascer de Aurora. Já tiveste aquele momento em que percebes que sobreviveste ao que juraste que te destruiria? Aquele instante de clareza, quando, em meio à dor que ainda persiste, reconheces que ainda estás a respirar. Ainda estás aqui. Ainda és capaz de sentir algo mais do que sofrimento. Para Teresa, esse momento chegou durante a 3ª semana em Porto do Sol. Ela acordou antes do amanhecer, inquieta, depois de um sonho de que não conseguia lembrar-se por completo. Em vez de se forçar a voltar a dormir,
Ela levantou-se e caminhou até a praia. Ainda deserta a essa hora, o mar estava em calma, quase plácido, a refletir os primeiros tons rosados do céu. Teresa respirou fundo, a deixar que o ar salgado lhe enchesse os pulmões, e depois, sem aviso prévio, sentiu um desejo avassalador de entrar na água. Ela não parou para pensar. Se o tivesse feito, talvez a razão a tivesse impedido. Simplesmente caminhou para a frente, a deixar que as suaves ondas molhassem primeiro os seus pés, depois os seus tornozelos, os seus joelhos, a sua cintura. Ela continuou a caminhar até que a água lhe chegou ao pescoço e só então parou. Ela flutuou ali, suspensa entre o céu e o mar, a sentir o sal na sua pele como um batismo. As lágrimas vieram, mas desta vez eram diferentes. Não eram só de dor, mas também de alívio, de aceitação, de compreensão de que, não importa o quão profunda seja a ferida, o tempo continua a avançar, e com ele vem a possibilidade, não a garantia, mas a possibilidade de se curar. Quando ela finalmente regressou à praia, o sol já tinha nascido por completo. Teresa sentou-se na areia, o seu cabelo a pingar, a sua roupa encharcada a colar-se ao seu corpo, e fez algo que ela não fazia desde a noite da festa. Ela sorriu, um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Foi com esta nova energia, ainda frágil, mas inegavelmente presente, que Teresa finalmente perguntou a Dea Zeferina sobre o trabalho que ela sempre via nas suas mãos. Isto é renda de bilros, respondeu a idosa, a mostrar o delicado padrão que emergia da dança das pequenas peças de madeira entre os seus dedos experientes. Eu aprendi com a minha avó, que o aprendeu com a avó dela. Está a perder-se, sabes? As raparigas de hoje não têm paciência para este tipo de coisas. Poderia ensinar-me? Perguntou Teresa, a surpreender-se tanto a si mesma como a sua anfitriã. Dea Zeferina a estudou por um momento, como se estivesse a avaliar se o pedido era genuíno ou só por cortesia. As tuas mãos são demasiado delicadas, comentou finalmente. Vão ficar com calos. Bom, respondeu Teresa, a olhar para as suas palmas pálidas que nunca tinham conhecido o trabalho físico. Talvez seja a altura de elas aprenderem algo novo. E assim começou uma nova fase. Pelas manhãs, Teresa ajudava Dea Zeferina com as tarefas da pensão, a limpar quartos, a lavar a roupa, a aprender a cozinhar pratos simples, mas saborosos. Pelas tardes, sentavam-se na varanda e Teresa recebia as suas primeiras lições na arte da renda. A princípio, os seus dedos eram desajeitados, incapazes de reproduzir os movimentos fluidos e precisos da sua mentora. Os fios emaranhavam-se, os padrões saíam tortos e ela, frequentemente, terminava o dia com pequenos cortes e bolhas nas suas mãos, uma vez bem cuidadas. Paciência, aconselhava Dea Zeferina, de cada vez que Teresa suspirava de frustração. Não se aprende num dia o que a mim me levou décadas a dominar. Enquanto Teresa construía lentamente uma nova rotina junto ao mar, a vida continuava na grande cidade que ela tinha deixado para trás. Alberto e Mônica tinham oficializado a sua relação com uma cerimônia discreta, mas elegante, o tipo de evento que sairia na capa das revistas de sociedade locais. O casal perfeito, diziam os pés de foto, a mostrar os dois a sorrirem nos seus impecáveis trajes. Ninguém mencionava a ex-esposa abandonada, como se Teresa não só tivesse sido expulsa da casa e da família, mas também apagada da narrativa mesma das suas vidas. Teresa, no entanto, não tinha esquecido. Juana, a ama que tinha servido fielmente a família durante anos, mantinha um contato secreto com Teresa através de chamadas esporádicas de um telefone público
para o único telemóvel na pensão de D.A. Zeferina. Senhora Teresa, disse Juana numa destas conversas, com a voz baixa, embora ninguém pudesse ouvi-la. As coisas estão a ficar piores aqui. Aquele Ricardo, já sabe, está sempre a sussurrar ao ouvido do seu marido, o senhor Alberto. Que tipo de coisas? Perguntou Teresa, a sentir uma mistura contraditória de emoções. Uma parte dela queria afastar-se por completo desse mundo, deixar o passado para trás. Outra parte, no entanto, sentia uma curiosidade quase compulsiva pela vida que ela tinha sido obrigada a abandonar. Negócios estranhos, contratos que não parecem certos. Ouviu-a dizer no outro dia: agora que tu te livraste dessa mulher intrometida, podemos fazer as coisas à minha maneira, como se a senhora fosse um obstáculo para os planos dele. Algo nessa informação acendeu uma faísca em Teresa. Não era só o ressentimento natural, por como ela tinha sido tratada, mas uma compreensão mais profunda de que talvez a sua presença na vida de Alberto tinha sido mais significativa do que ele, ou ela mesma, tinham imaginado. Continua a contar-me tudo, Juana, pediu antes de desligar. Pode ser importante. À medida que as semanas se converteram em meses, as mãos de Teresa ganharam força e habilidade. Os calos, uma vez dolorosos, eram agora marcas de orgulho silencioso. A renda que ela produzia ainda não tinha a perfeição das criações de D.A. Zeferina, mas havia algo diferente nela. Uma fusão inesperada entre a técnica tradicional e uma sensibilidade moderna que Teresa mesma não sabia que possuía. Tens um olho para isto, comentou D.A. Zeferina uma tarde, a observar um padrão particularmente intrincado que Teresa tinha desenvolvido. Não estás só a copiar, estás a criar. Foi durante estas longas tardes de trabalho manual que Teresa começou a redescobrir partes de si mesma que tinham sido silenciadas durante os anos de casamento. Ela lembrou-se do quanto ela gostava de desenhar, como ela tinha sonhado em estudar design antes de conhecer Alberto e de ficar absorvida no papel da esposa perfeita. Nas noites em que o sono se recusava a vir, Teresa pegava nos retalhos de tecido que D.A. Zeferina lhe dava, misturava diferentes técnicas, incorporava materiais invulgares, a criar peças que não eram só renda tradicional, mas obras que contavam histórias, as suas histórias. A primeira vez que alguém se interessou em comprar uma das suas criações foi quase por acidente. Um turista que estava hospedado na pensão viu um que Teresa tinha feito e insistiu em levá-lo a oferecer uma quantia que deixou a artesã novata sem palavras. É mais do que eu ganho num mês a ajudar a D.A. Zeferina, confessou à sua mentora depois de o turista ir embora. É um preço justo, respondeu a idosa com simplicidade. O que tu fazes é arte, rapariga, e a arte tem o seu preço. Esse primeiro pagamento foi como uma confirmação, um sinal de que talvez havia um caminho a seguir, não só uma fuga do passado, mas uma direção para o futuro. Numa tarde particularmente quente, enquanto trabalhavam debaixo da sombra das árvores no jardim, D.A. Zeferina fez uma sugestão que mudaria tudo. No próximo fim de semana há uma feira de artesanato na Praça Central. Por que é que não levas algumas das tuas peças para vender? Teresa hesitou. Até então, a sua nova vida tinha estado contida dentro dos limites seguros da pensão, com a exceção de passeios ocasionais pela praia. A ideia de se expor a si mesma e ao seu trabalho ao mundo exterior era ao mesmo tempo tentadora e aterrorizante. E se ninguém gostar? E se ninguém comprar? Perguntou a dar voz aos medos que a perseguiam. D.A. Zeferina riu-se.
um som reconfortante, como o tilintar de sinos ao vento. E se comprarem tudo, e se as tuas peças forem as mais admiradas da feira? Vês, podemos imaginar milhares de cenários, mas só saberemos a verdade se tentarmos. Foi assim que, 6 meses depois da sua desesperada fuga, Teresa se encontrou a montar um pequeno posto na feira local. As suas criações, xales, cachecóis, detalhes para roupa e acessórios estavam cuidadosamente dispostas, cada peça a contar parte da sua jornada emocional. Embora os clientes potenciais não pudessem saber, a resposta superou as suas expectativas mais otimistas. Ela não só vendeu quase tudo o que tinha trazido, como recebeu elogios entusiastas e até pedidos de futuras peças. Entre os visitantes havia uma mulher que se destacou pela sua discreta elegância e o seu olho perspicaz, Ivone, a dona de uma boutique numa cidade mais grande próxima. "O seu trabalho é extraordinário", disse, a examinar cuidadosamente um cachecol de renda com fios dourados. "Eu nunca vi nada assim. É tradicional, mas também contemporâneo, familiar, mas surpreendente." Teresa agradeceu-lhe, ainda desconfortável com os elogios. Parte dela ainda era aquela mulher insegura que precisava da aprovação constante do seu marido e sogra. "Eu tenho uma proposta para si", continuou Ivone. "Gostaria de vender as suas peças na minha loja. A comissão seria justa e eu tenho uma clientela que apreciaria e pagaria bem por este tipo de trabalho artesanal de qualidade." A oferta era tentadora, mas Teresa sentiu uma inexplicável opressão no peito. Vender as suas criações significava expor-se ao mundo de novo. E se alguém da sua antiga vida a reconhecesse? E se a notícia chegasse a Alberto a da Cecília? Como se lesse os seus pensamentos, Ivone acrescentou: "Não precisamos de usar o seu nome verdadeiro, se preferir. Muitos artistas trabalham com pseudônimos. Essa noite, de volta à pensão, Teresa partilhou a proposta com D.A. Zeferina, à procura de conselho na sabedoria da idosa. "O medo é natural", disse a idosa. As suas mãos nunca pararam de trabalhar, mesmo enquanto falavam. "Mas não deixes que ele defina os teus limites. Tu fugiste para sobreviver. Agora precisas de decidir se só queres sobreviver ou se queres viver plenamente." As palavras ressoaram na mente de Teresa enquanto ela observava o mar através da janela do seu quarto. O mesmo mar que tinha presenciado o seu desespero agora refletia a lua cheia, um caminho prateado sobre as águas escuras, como uma promessa, uma invitação para continuar. Na manhã seguinte, Teresa ligou para Ivone e aceitou a proposta. Não como Teresa, a ex-esposa humilhada e rejeitada, mas como Aurora, um nome que carregava consigo a promessa de um novo amanhecer. Entretanto, a quilômetros de distância, no seu luxuoso escritório, Alberto olhava preocupado para os números à sua frente. As decisões arriscadas que Ricardo o tinha convencido a tomar estavam a começar a mostrar os seus primeiros sinais de problemas. Nada sério ainda, nada que não pudesse ser superado, mas um presságio inquietante do que estava para vir. "Talvez devêssemos reconsiderar o projeto da região norte", sugeriu ao seu sócio, que folheava distraidamente uma revista de carros de luxo. "Tolerância zero", respondeu Ricardo com um sorriso confiante. "Grandes recompensas requerem grandes riscos. Estás a ficar fraco, Alberto. O parto de Mônica está a fazer-te demasiado cauteloso?" A menção da gravidez, ainda nas suas primeiras etapas, mas já uma razão de celebração entre os colegas, fez com que Alberto sorrisse automaticamente. Um filho, por fim. Algo que Teresa nunca tinha conseguido conceber durante todos esses anos. Teresa, o nome ainda lhe causava uma pontada estranha no peito. Às vezes, em momentos de sinceridade consigo mesmo,
Ele perguntava-se onde ela estava, como ela estava. Mas esses momentos eram raros e rapidamente suprimidos pela rotina agitada e pelos constantes lembretes de Ricardo do quão melhor ele estava sem ela. Confia em mim, disse Ricardo a colocar uma mão pesada no ombro do seu sócio. Para o fim do ano seremos os maiores do país, e tudo é porque tiveste a coragem de tomar as decisões corretas. Alberto assentiu a afastar as dúvidas momentâneas. Afinal, Ricardo sempre tinha tido razão até agora, não era? Foi ele quem tinha sugerido a expansão que tinha duplicado os lucros no ano anterior. Foi ele quem tinha apresentado os investidores que permitiram a abertura da filial na capital. E foi ele quem, naquela noite fatídica, lhe tinha sussurrado ao ouvido: ela está a travar-te, amigo. Tu sempre foste mais leal à consciência dela do que a ti. Se queres crescer de verdade, precisas de te livrar desse peso. O que Alberto não se deu conta enquanto assinava outro contrato potencialmente desastroso era que estava a perder lentamente o controle, não só da sua empresa, mas da sua própria vida. E enquanto o império que ele tinha construído começava imperceptivelmente a desmoronar-se, a mulher que ele tinha descartado como irrelevante estava a dar os primeiros passos para construir algo completamente novo, não da destruição causada pelos outros, mas da força que ela tinha descoberto dentro de si mesma. A confrontação final. O tempo tem uma forma curiosa de converter as feridas em cicatrizes. As cicatrizes não desaparecem. Permanecem conosco, marcas indeléveis de batalhas passadas. Mas ao contrário das feridas abertas, já não sangram ao toque. Assim foi com Teresa, agora conhecida como Aurora, no pequeno mas crescente círculo de admiradores do seu trabalho artesanal. Tinha passado um ano desde essa primeira feira onde Ivone tinha descoberto o seu talento. Um ano de trabalho duro, de noites passadas à luz das velas a aperfeiçoar técnicas, a criar padrões originais, a transformar a tradição em inovação. Um ano em que as suas delicadas mãos, outrora adornadas apenas com anéis caros, desenvolveram calos que ela exibia com orgulho silencioso. Precisamos de falar, anunciou Ivone uma tarde de outono, a aparecer inesperadamente na pensão de D.A. Zeferina. Os seus olhos brilhavam com aquela intensidade característica que sempre aparecia quando ela tinha uma nova ideia. Sentadas na varanda em frente ao mar, as duas mulheres partilharam um chá enquanto a brisa marinha sussurrava suavemente entre as folhas das palmeiras. As tuas peças estão a ser vendidas mais rapidamente do que eu consigo repor, continuou Ivone, o seu entusiasmo quase palpável. Na semana passada, um cliente da Cidade do México veio especialmente para comprar um dos teus chales. Outra pessoa encomendou 10 peças para oferecer num evento internacional. Teresa sorriu, ainda não completamente confortável com o sucesso. Era estranho pensar que as suas criações, nascidas da dor e da necessidade de reconstrução, agora eram objetos de desejo. O que eu quero dizer, Ivone colocou a sua chávena na mesa com determinação, é que já não estamos a falar de artesanato local. Estamos a falar de uma marca potencial, algo único com a sua própria identidade. E eu quero propor-te uma parceria real, não só uma relação comercial, mas uma parceria. Eu tenho o capital, os contactos e a experiência em negócios. Tu tens o talento criativo, a visão artística e uma história que, mesmo sem ser contada explicitamente, se transmite através de cada peça que tu crias. Já sentiste aquele momento de clareza absoluta, quando o universo parece alinhar-se tão perfeitamente que quase podes ouvir as peças a encaixarem? Para Teresa,
Foi como se todas as dificuldades dos últimos meses, os calos, as lágrimas, as dúvidas, de repente tivessem sentido a revelarem-se como passos necessários numa escada que a estava a levar para cima, não para o passado. Sim, com uma condição, respondeu, uma nova firmeza na sua voz. Ninguém pode saber quem eu sou realmente. Para o mundo, serei apenas Aurora. Ivone assentiu, a compreender sem necessidade de explicações detalhadas. Aurora será, então, um novo amanhecer. Essa mesma noite, enquanto Teresa partilhava as notícias com D.A. Zeferina, o telefone da pensão tocou. Era Juana, a sua voz mais baixa e urgente do que o habitual. Teresa, as coisas estão a ficar piores aqui. O bebê nasceu, um menino, mas a Mônica e o Sr. Alberto zangam-se o tempo todo e aquele Ricardo está a levar a companhia à ruína com investimentos loucos. Que tipo de investimentos? Perguntou Teresa, a sentir uma mistura contraditória de emoções. Compraram terrenos em áreas de proteção ambiental, estão a subornar inspetores para que lhes aprovem construções, contratos com políticos corruptos, obras inflacionadas. Teresa fez uma pausa. E há algo mais. D.A. Cecília está doente. Cancro, dizem. A notícia da doença da sua ex-sogra atingiu Teresa inesperadamente. Ela não sentia amor pela mulher que a tinha tratado com desprezo e crueldade, mas também não podia sentir satisfação com o seu sofrimento. A vida tinha lhe ensinado que a vingança e a justiça raramente andam de mãos dadas. Mantém-me informada, Joana, pediu antes de desligar. E cuida-te muito. Nas semanas seguintes, a parceria com Ivone começou a tomar forma concreta. Elas alugaram um pequeno estúdio no centro histórico da cidade. Contrataram 2 jovens aprendizes para ajudar com a produção e trabalharam numa coleção especial que marcaria o lançamento oficial da marca Aurora. O conceito era revolucionário na sua simplicidade. Unir técnicas artesanais tradicionais com design contemporâneo, a usar materiais sustentáveis e a valorizar o trabalho manual. Cada peça tinha não só uma beleza estética, mas uma história de resiliência, transformação e esperança. O lançamento, embora discreto, atraiu uma atenção imediata. Os blogs de moda independentes elogiaram a originalidade das peças. Uma revista regional fez uma reportagem sobre o fenômeno artesanal que estava a conquistar clientes sofisticados. E o mais importante, as vendas superaram todas as expectativas. Em só 6 meses, o que tinha começado como um pequeno estúdio transformou-se numa empresa estruturada. Teresa, agora oficialmente Aurora para o mundo, converteu-se numa empresária respeitada, embora mantivesse um perfil baixo, a evitar fotografias e entrevistas pessoais. Precisamos de expandir, anunciou Ivone durante uma reunião. A procura internacional pelas tuas criações, Paris, Milão, Nova York, todos querem exclusividade. A menção dos grandes centros da moda de todo o mundo fez com que Teresa hesitasse momentaneamente. A expansão significava visibilidade, e a visibilidade aumentava o risco de que o seu passado viesse à tona. Não te preocupes, a tranquilizou Ivone, a notar a sua apreensão. Podes ficar atrás do palco, eu serei a cara pública quando for necessário. Enquanto o sucesso de Aurora crescia silenciosamente, a vida de Alberto seguia um caminho diferente. As decisões arriscadas, sugeridas por Ricardo, começaram a mostrar as suas consequências. Projetos embargados devido a irregularidades ambientais, multas elevadas, investigações sobre contratos duvidosos. Em casa, a situação não era melhor. O casamento com Mônica, que tinha começado como um apaixonado caso,
tinha se convertido numa série de discussões e recriminações. A chegada do seu filho, em vez de unir o casal, parecia ter exacerbado as suas diferenças. Tu prometeste que seríamos o casal mais poderoso da cidade, o acusou Mônica durante uma discussão particularmente acalorada. Mas olha para nós agora, estamos a afundar-nos em dívidas enquanto tu deixas que aquele sociopata arruine tudo o que tu construíste. Alberto passou uma mão pelo cabelo, agora visivelmente grisalho, apesar de ter só 40 anos. As coisas vão melhorar, é só uma fase difícil no mercado. Uma fase? Mônica riu-se amargamente. Tu és cego ou simplesmente estúpido? O Ricardo está a destruir a companhia e tu estás a deixá-lo. As palavras de Mônica, embora duras, tinham uma verdade que Alberto tinha estado a tentar ignorar. Ricardo, o amigo de infância, o sócio de confiança, estava sistematicamente a tomar decisões que só o beneficiavam a ele, muitas vezes à custa da companhia. Nessa mesma noite, depois de outra discussão com Mônica, Alberto decidiu olhar mais de perto para os contratos recentes. O que ele descobriu deixou-o gelado. Assinaturas falsificadas, desvio de fundos para empresas fantasma, compromissos financeiros insustentáveis. Confrontado na manhã seguinte, Ricardo não mostrou remorso. Tu estavas demasiado ocupado com a tua nova família para prestar atenção aos negócios, respondeu com um sorriso frio. Alguém tinha de tomar as rédeas. Isto é fraude, Ricardo. Tu podia nos mandar a ambos para a prisão. A ambos? Não, amigo. Todas as assinaturas nesses documentos são tuas. Algumas verdadeiras, outras... Bem, tu entendes. A ameaça implícita era clara. Se Alberto denunciasse as irregularidades, ele seria o principal prejudicado. Entretanto, 3 anos depois do seu desaparecimento, Teresa estava a começar uma nova fase na sua jornada. Com o apoio financeiro de Ivone e os lucros cada vez maiores da sua empresa, ela começou a investir em causas que eram pessoalmente significativas para ela. O primeiro projeto foi uma escola de artesanato para mulheres em situações vulneráveis, vítimas de violência doméstica, mães solteiras, mulheres desempregadas com mais de 50 anos. Mais do que ensinar técnicas, o programa oferecia uma oportunidade para um novo começo, para a independência financeira e emocional. Estás a construir um legado, comentou Dea Zeferina. Agora uma presença constante na vida de Teresa, apesar de ela ter se mudado para o seu próprio apartamento com vista para o mar. Só estou a devolver o que recebi, respondeu Teresa com simplicidade. Quando eu cheguei aqui, estava destroçada em todos os sentidos. Tu mostraste-me que era possível reconstruir, peça por peça. Numa tarde particularmente significativa, Teresa recebeu uma chamada inesperada de Juana. Teresa, a sua voz era urgente. O senhor Alberto está à beira da falência. O Ricardo desapareceu do país a levar o que restava dos recursos da companhia e a Mônica ameaça ir-se embora com o menino. A mansão vai a leilão no próximo mês. A notícia agitou uma tempestade de emoções contraditórias em Teresa. Uma parte dela, pequena, mas inegavelmente presente, sentiu uma satisfação quase vingativa ao saber que aqueles que a tinham humilhado agora enfrentavam as suas próprias humilhações. Mas também havia uma compreensão mais profunda, adquirida através da sua própria jornada de superação. A verdadeira vitória não estava na queda dos outros, mas na sua própria ascensão. Essa noite, depois de horas de reflexão, Teresa tomou uma decisão que a surpreendeu até a si mesma. Ela ligou para o seu advogado, um profissional discreto que geria os seus assuntos financeiros, e deu-lhe instruções específicas.
Eu quero saber tudo sobre a Monteiro Construções. Contratos, dívidas, bens, estado legal, tudo. E também quero participar no leilão da mansão, mas através de um representante. Ninguém pode saber que sou eu. Quando o advogado questionou a decisão, preocupado de que o passado pudesse comprometer tudo o que eles tinham construído, Teresa respondeu com uma serenidade que refletia a sua transformação interior. Eu não vou voltar ao passado, eu volto para finalmente fechar um capítulo. Enquanto essa parte da minha história permanecer aberta, nunca serei verdadeiramente livre. Já sentiste que carregas um peso invisível? Algo que só tu percebes, mas que afeta cada passo que tu dás. Para Teresa, esse peso eram as perguntas sem resposta, as verdades não confrontadas, os olhares de pena que ela nunca pôde enfrentar diretamente. Não era vingança o que ela procurava, pelo menos não só isso. Era a oportunidade de reescrever o final de uma história na qual ela tinha sido reduzida a uma nota de rodapé. O regresso à grande cidade foi como atravessar um portal no tempo. Cada quilômetro percorrido parecia trazer consigo fragmentos de memórias, o sabor amargo da humilhação, a frieza da rejeição, o medo paralisante de não ter para onde ir. Mas agora, essas memórias já não tinham o poder de a desestabilizar. O hotel que ela escolheu ficava a umas poucas ruas da sede da construtora. Era suficientemente luxuoso para não levantar suspeitas sobre os seus recursos financeiros, mas suficientemente discreto para assegurar a sua privacidade. Ela registrou-se como Aurora Santos, a bem-sucedida empresária têxtil que tinha vindo para explorar oportunidades de investimento na região. Essa primeira noite, depois de se instalar no quarto, Teresa abriu seu computador portátil e reviu mais uma vez o relatório detalhado que o seu investigador privado tinha preparado. A informação era ao mesmo tempo previsível e surpreendente. Alberto estava praticamente em bancarrota, a viver num apartamento alugado com a sua mãe, D.A. Cecília, cuja saúde estava a deteriorar-se rapidamente. Mônica tinha ido embora há 2 anos, a levar o seu filho pequeno e um considerável acordo que Alberto mal podia pagar. A companhia, uma vez um símbolo de poder e sucesso, agora era uma casca vazia, sustentada apenas pela sua reputação passada e contratos cada vez mais escassos. O leilão da mansão, a mesma da qual Teresa tinha sido expulsa com só uma mala, estava programado para daqui a 3 dias. A propriedade, uma vez cenário de festas luxuosas e um símbolo de estatuto social, seria vendida para pagar parte das dívidas a bancos e investidores. Fechando o computador portátil, Teresa caminhou para a janela. A cidade brilhava na noite, aparentemente sem mudanças. Os mesmos edifícios imponentes, as mesmas ruas movimentadas, as mesmas luzes coloridas dos clubes noturnos. Mas ela sabia que debaixo dessa superfície familiar, muito tinha mudado. E a maior mudança de todas estava dentro dela mesma. Amanhã, sussurrou para o seu reflexo no vidro. Nós começamos a virar a página. A manhã seguinte, o escritório do advogado Mendes ficava num edifício comercial no centro da cidade. Ele era um profissional respeitado, conhecido pela sua discrição e eficiência, exatamente o que Teresa precisava para a fase final do seu plano. Os documentos estão prontos e não fará santos. Ele a informou a entregar-lhe uma pasta com papéis cuidadosamente organizados. Com a sua assinatura, a oferta pelas ações restantes será formalizada. Se for aceite, terá um controle maioritário da Monteiro Construções. E o que há do leilão da mansão? Perguntou, a sua voz a trair só um ligeiro tremor. Está tudo preparado. O nosso representante estará lá com autorização para licitar até a quantia que discutimos.
E eu devo dizer, no entanto, acrescentou o advogado com um olhar de ligeira preocupação, que de um ponto de vista estritamente financeiro, estes investimentos são questionáveis. A companhia tem dívidas substanciais e a propriedade requererá amplas remodelações. Teresa sorriu, um sorriso que não revelava os seus motivos mais profundos. Às vezes, Dr. Mendes, o valor de um investimento não pode ser medido apenas em termos financeiros. Ao sair do escritório, Teresa sentiu uma repentina necessidade de ver com os seus próprios olhos o que tinha sido do seu passado. Conduziu até o bairro onde estava a mansão Monteiro, a abrandar à medida que se aproximava. O impacto visual foi imediato. O jardim, uma vez impecável, estava descuidado, com ervas daninhas a crescerem entre as plantas ornamentais. A fachada, uma vez objeto de admiração e inveja, mostrava claros sinais de abandono. Pintura a descascar, uma janela partida protegida, precariamente com tábuas, a imponente porta agora enferrujada nas suas dobradiças. Era um reflexo físico do declínio que Alberto estava a experimentar em todos os aspectos da sua vida. A vista devia ter trazido a Teresa satisfação. Não era isso o que uma parte dela tinha desejado em segredo durante aquelas primeiras noites de desespero na pensão de Dea Zeferina? Ver aqueles que a tinham descartado aprovar o mesmo abandono, a mesma queda. Mas o que ela sentiu foi algo inesperado. Uma melancolia suave, quase compassiva. Não pelo homem que a tinha traído, mas pelo potencial desperdiçado. Pelos sonhos que eles tinham partilhado e que agora jaziam tão abandonados como aquele jardim. "Senhora, posso ajudá-la em algo?" A voz sobressaltou Teresa. Um homem de meia idade, provavelmente um segurança contratado para evitar invasões da agora vazia propriedade. Ele a observava com curiosidade. "Só a admirar a arquitetura", respondeu com um sorriso educado. "Eu estou no negócio de bens imobiliários. Eu sempre apreciei este estilo." O homem assentiu, sem a reconhecer. Como poderia? A Teresa, que ele possivelmente conhecia, a tímida esposa de Alberto Monteiro, tinha desaparecido há anos, substituída por esta mulher segura e elegante, cujos olhos revelavam só o que ela permitia. "Vai a leilão daqui a uns dias", comentou. "Que pena, era uma casa bonita." "Sim", assentiu Teresa, a pôr os seus óculos de sol. Era. Na manhã do leilão, o salão principal do Hotel Continental estava cheio de potenciais compradores, curiosos e, é claro, aqueles que simplesmente queriam presenciar a queda definitiva de uma das famílias mais tradicionais da cidade. O evento era mais do que uma transação imobiliária. Era um espetáculo social, o capítulo final de uma saga de ascensão e queda que tinha alimentado as conversas da elite local durante meses. Teresa escolheu um lugar discreto na parte de trás do salão. Ela usava um elegante fato cinzento, óculos de sol e um chapéu que lhe cobria parcialmente o rosto. Não por medo de ser reconhecida, a sua transformação era demasiado completa para isso, mas para observar sem ser observada. O seu representante, um jovem advogado assistente de Mendes, posicionou-se estrategicamente perto do palco, com instruções claras memorizadas e um generoso limite de oferta estabelecido. O murmúrio no salão diminuiu quando Alberto entrou, acompanhado pela sua mãe. D.A. Cecília, uma vez uma figura imponente que infundia respeito e medo, agora parecia frágil, apoiada numa bengala. O seu rosto marcado não só pela idade, mas por uma amargura que nem mesmo o batom caro podia disfarçar. Algo na visão daquela mulher, uma vez poderosa, agora reduzida pela doença e pela desgraça financeira,
tocou Teresa de uma maneira inesperada. Por um breve momento, ela quase desistiu. O leilão. Comprar a companhia. O plano cuidadosamente elaborado para fechar o círculo do seu passado. Mas depois os seus olhos encontraram os de Alberto, que estava a examinar a audiência como se procurasse um bote salva-vidas num mar tempestuoso. Ele olhou para ela por um instante, uma ruga de concentração a formar-se entre as suas sobrancelhas. Havia um vago reconhecimento ali, como se alguma parte dele pudesse sentir a presença de alguém que uma vez conheceu intimamente. O momento passou e Alberto desviou o olhar, aparentemente a descartar a sensação como mera imaginação. Mas, para Teresa, aquele breve contato visual foi suficiente para reavivar a sua determinação. Não se tratava de vingança, nunca se tratou, não realmente. Tratava-se de recuperar o controle da sua própria narrativa. O leilão começou com as formalidades habituais. O leiloeiro, um homem com uma voz poderosa e gestos teatrais, descreveu a propriedade em termos lisonjeadores que contrastavam com o seu estado atual, fixou a oferta mínima e abriu as ofertas. As primeiras ofertas foram tímidas. Apesar do prestígio da morada, a mansão estava em condições questionáveis e carregava o estigma de uma família em desgraça. Ainda assim, o valor aumentou gradualmente, até que só restaram duas partes interessadas na disputa. O representante de Teresa e um empresário hoteleiro que planeava converter a propriedade numa pousada de luxo. Quando foi anunciado a oferta final, um silêncio expectante caiu sobre o salão. O empresário hesitou, consultou rapidamente os seus consultores e finalmente moveu a cabeça em sinal de negação. Ele não aumentaria a sua oferta. Vendido, declarou o leiloeiro, a bater com o martelo com um golpe final. Ao representante do comprador número 47. Um murmúrio percorreu a audiência. Quem seria o misterioso comprador? Por que é que ele não está presente em pessoa? Circulavam teorias, desde investidores estrangeiros até rivais de Alberto, que queriam completar a sua humilhação. Teresa viu Alberto assinar os documentos finais, a formalizar a transferência da propriedade que uma vez foi o seu lar. O seu rosto estava pálido, os seus olhos fixos nos papéis, como se ele não pudesse acreditar que estava realmente a entregar a casa que tinha herdado do seu pai, o símbolo mais tangível do legado familiar. Quando a multidão começou a dispersar-se, Teresa aproveitou a oportunidade para se aproximar. Não estava planeado. Pelo contrário, toda a sua estratégia baseava-se em permanecer nas sombras até ao momento certo. Mas algo naquela cena despertou uma necessidade quase visceral de fazer contato. Senhor Monteiro, disse, a sua voz controlada apesar da agitação interior. As minhas sentidas condolências pela perda da sua propriedade. Alberto olhou para ela, inicialmente com a expressão vazia de alguém que está demasiado exausto para registrar rostos desconhecidos. Depois, de novo, aquela ruga de concentração, aquele olhar de reconhecimento próximo. Nós já nos conhecemos? Perguntou. A sua voz rouca como a de alguém que tinha bebido demasiado na noite anterior a procurar coragem para enfrentar aquele dia. Teresa permitiu-se um pequeno sorriso. Poderia dizer-se que sim, noutra vida. Antes que ele pudesse processar completamente a resposta, ela afastou-se, a misturar-se com a multidão e a desaparecer por uma porta lateral. De volta ao hotel, Teresa recebeu a confirmação do que já sabia. A mansão agora lhe pertencia. Legalmente, a propriedade estava registrada em nome de uma das suas empresas, mas o controle era inequivocamente seu. Essa noite, enquanto Alberto provavelmente afogava as suas mágoas em algum bar, a tentar entender como tinha perdido tudo,
Teresa abriu uma garrafa de espumante no quarto do hotel. Não para celebrar a desgraça de outra pessoa, mas para marcar um momento de transição. O passado estava a ser recuperado gradualmente. Não para ser revivido, mas para ser transformado. Amanhã seria o próximo passo, a reunião com os acionistas restantes da Monteiro Construções, onde finalmente se revelaria a identidade da nova acionista maioritária. Amanhã o círculo começaria a fechar-se definitivamente. Enquanto observava as bolhas a dançar no seu copo, Teresa pensou em todos os que tinham sido parte da sua jornada. Dea Zeferina, com a sua sabedoria simples e as suas mãos com calos. Ivone, com a sua visão de negócios e a sua lealdade inquestionável. Juana, a manter o frágil fio de ligação com o passado através dos anos. E também pensou naqueles que, sem saber, tinham sido catalisadores para a sua transformação. Alberto, cuja traição se converteu inadvertidamente no impulso para que ela descobrisse a sua própria força. Mônica, cuja juventude e ambição tinham sido apenas instrumentos num jogo maior. Ricardo, cuja manipulação tinha destruído o que ele pretendia controlar. E Dea Cecília, cuja hostilidade escondia segredos que Teresa ainda não entendia por completo. O caminho que a tinha trazido de volta a esta cidade tinha sido longo e doloroso, mas enquanto ela observava as luzes da cidade da janela do hotel, a mesma cidade que tinha sido testemunha da sua humilhação e agora seria testemunha do seu regresso triunfante, Teresa sentiu uma certeza profunda. Não importa o que acontecesse a partir de amanhã, ela já tinha ganho a sua batalha mais importante. A batalha contra o desespero, contra a dúvida, contra a tentação de permitir que a dor definisse o seu futuro. A mulher que tinha sido expulsa na chuva com só uma mala tinha morrido essa noite. E das cinzas dessa versão partida de si mesma tinha surgido uma fênix mais forte, mais sábia e finalmente pronta para enfrentar o passado não como uma vítima, mas como a autora do seu próprio destino. O desfecho final e a redenção. Há momentos que definem toda uma vida, instantes cristalizados no tempo que dividem a existência de um em um antes e um depois. Para Teresa, a manhã da reunião com os acionistas da Monteiro Construções ia ser um desses momentos. O sol mal tinha nascido quando ela acordou depois de uma noite de sono inquieto. Sentada na borda da cama, ela contemplou o elegante fato que tinha escolhido para a ocasião. Um conjunto azul marinho, quase da mesma cor que o vestido que ela tinha usado naquela noite fatídica de humilhação. A escolha não foi acidental. Os símbolos têm poder. E Teresa sabia o valor de fechar círculos. 7 anos. Sussurrou a si mesma enquanto apanhava o cabelo loiro platinado num elegante coque. 7 anos desde que me puseram na rua na chuva. O número não era só uma contagem de tempo. Tinha um peso quase místico. 7 anos de dor, de reconstrução, de descoberta. 7 anos a transformar lágrimas em determinação e humilhação em força. A sala de reuniões no 10º andar do edifício corporativo estava preparada para a reunião que mudaria o destino da companhia. Uma longa mesa de madeira escura dominava a sala, rodeada de cadeiras vazias que em breve seriam ocupadas por homens e algumas mulheres que não tinham ideia da tempestade que estava prestes a rebentar sobre as suas cabeças. Teresa chegou de propósito cedo, a escolher uma posição estratégica ao fundo da mesa, não na cabeceira onde tradicionalmente se sentava o presidente, mas suficientemente perto para observar as reações em cada rosto quando a verdade fosse revelada.
Os acionistas minoritários foram os primeiros a chegar, executivos de meia-idade que falavam em voz baixa sobre os últimos rumores de possíveis compradores para a companhia em crise. Nenhum deles prestou especial atenção à elegante mulher que consultava, discretamente, o seu tablet. Quando Alberto finalmente entrou na sala, ele parecia ter envelhecido uma década desde o leilão. Profundas olheiras marcavam o seu rosto, os seus ombros curvados sob o peso de preocupações que pareciam não ter fim. Os seus olhos examinaram rapidamente os presentes, a parar por um instante em Teresa antes de continuar. Aquele mesmo brilho de reconhecimento próximo que ele tinha notado antes. Senhores, senhoras, começou com uma voz que tentava, sem sucesso, projetar confiança. Estamos aqui para discutir o futuro da Monteiro Construções, num momento crítico da nossa história. Já foste testemunha de alguém que tenta manter as aparências quando tudo já se está a desmoronar. Há algo profundamente humano e dolorosamente comovente nesse esforço para preservar a dignidade, quando tudo o resto já se perdeu. Como sabem, continuou Alberto, recentemente perdemos a residência da minha família devido às dificuldades financeiras que enfrentamos. Mas tenho a certeza de que, com algumas reestruturações e novos investimentos, podemos... A porta abriu-se, a interromper o seu discurso. O advogado Mendes entrou a assinalar discretamente para Teresa antes de tomar o seu lugar na mesa. Perdoem o meu atraso, disse, a acomodar os papéis na mesa. Acho que podemos prosseguir com o verdadeiro propósito desta reunião, a apresentação formal da nova acionista maioritária da Monteiro Construções. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Alberto empalideceu visivelmente, os seus olhos agora fixos em Teresa, como se as peças finalmente estivessem a começar a encaixar. Tenho a honra de apresentar, continuou Mendes, a senhora Aurora Santos. Ou melhor, fez uma pausa, a olhar para Teresa, que assentiu ligeiramente, a autorizá-lo a continuar. A senhora Teresa Monteiro. O nome caiu na sala como uma bomba. Houve suspiros abafados, olhares incrédulos e um só som agudo. Alberto a deixar cair a caneta que segurava, o pequeno objeto metálico a tilintar no silêncio absoluto que se seguiu. Teresa levantou-se com calma a sentir uma estranha paz interior. Este momento, tantas vezes ensaiado na sua mente, finalmente tinha chegado. Sim, sou eu, confirmou, a sua voz clara e firme. Para quem não me reconhecer, e eu entendo perfeitamente porquê, um dia fui a esposa de Alberto Monteiro e a nora de Deoá Cecília. Fui expulsa da minha casa numa noite chuvosa com apenas uma mala, depois de ser humilhada publicamente. Os seus olhos encontraram os de Alberto, que parecia incapaz de desviar o olhar, hipnotizado por esta versão transformada da mulher que ele tinha abandonado. Mas eu não estou aqui para falar do passado, continuou. Estou aqui como a dona dos 65% das ações desta empresa, com plenos poderes para determinar o seu futuro. As reações variaram de choque à indignação, mas Teresa manteve-se inabalável, enquanto Mendes distribuía documentos que provavam a aquisição legal das ações. Como primeira medida, anunciou, ordeno a destituição imediata de Alberto Monteiro da presidência. Um dos acionistas mais antigos levantou-se, vermelho de indignação. Isto é absurdo, uma vingança pessoal disfarçada de negócios. Teresa sorriu, um sorriso que não tinha alegria, só determinação. Pelo contrário, senhor, é um resgate de uma empresa que uma vez foi um símbolo de integridade antes que decisões erradas a levassem à beira da bancarrota. Ela abriu uma pasta a revelar documentos marcados a vermelho.
Decisões como estas, contratos fraudulentos, desvio de fundos, evasão fiscal, tudo com a assinatura de Alberto ou o seu sócio fugitivo, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não havia uma defesa possível contra uma evidência tão convincente. A minha segunda ordem, continuou Teresa, é que se abra uma investigação interna sobre todas as irregularidades cometidas nos últimos 5 anos, com total transparência para as autoridades competentes. Vais destruir-me, murmurou Alberto, finalmente, a encontrar a sua voz. É isso que tu queres? Uma vingança completa? Algo na vulnerabilidade daquela pergunta tocou Teresa mais profundamente do que ela esperava. Não era o empresário poderoso a falar. Era o homem destroçado, finalmente, a enfrentar as consequências das suas decisões. Não, Alberto, respondeu, a sua voz a suavizar-se pela primeira vez. Se eu quisesse destruir-te, só teria de entregar estes documentos diretamente à Procuradoria. O que eu quero é justiça, e a justiça nem sempre significa castigo. Significa, acima de tudo, verdade. A reunião fechou-se formalmente após a apresentação do plano de reestruturação que Teresa tinha desenvolvido com a ajuda de Ivone e consultores especializados. Um plano audaz que reorientava por completo o foco da companhia para a construção sustentável a usar tecnologias e materiais inovadores. Ironicamente, muitos destes baseavam-se nos projetos que Teresa tinha desenhado há anos e que foram ridicularizados por Alberto e Ricardo como sonhos tolos de alguém que não entende nada. Quando todos se tinham ido, a deixar só ela e Alberto na agora silenciosa sala, Teresa sentiu o peso dos anos. E aquele momento por quê? Perguntou finalmente. Por que voltar? Por que não simplesmente continuar com a tua vida? Esquecer tudo isto? Teresa o observou durante um longo momento. O homem à sua frente parecia um fantasma da pessoa que uma vez a amou, não só pelo seu aspecto abatido, mas por algo mais profundo que se tinha partido dentro dele. Porque algumas histórias precisam de um final adequado, respondeu. Porque durante anos eu vivi como um fantasma, com outra identidade, outro nome, a esconder quem eu sou realmente. Eu precisava de reclamar a minha história para poder finalmente virar a página. Alberto absorveu isto lentamente, como se o entendesse. Depois, com um movimento inesperado, ele ajoelhou-se à frente dela. Perdoa-me, suplicou, as lágrimas finalmente a escaparem dos seus olhos. Perdoa-me por tudo, preciso de te dizer a verdade. E ali, na sala de reuniões onde tinham sido tomadas tantas decisões de negócios, Alberto revelou o segredo que mudaria para sempre a compreensão de Teresa sobre a sua própria vida. Tu não eras só a ex-esposa rejeitada, eras a filha não reconhecida do patriarca da família. O resultado de um caso extraconjugal que Dea Cecília conhecia e tolerava só para manter as aparências e o controlo. Tu és a minha meia-irmã, concluiu, a sua voz partida pela emoção. O Ricardo descobriu documentos antigos. Ele ameaçou-me a expor tudo se eu não me separasse de ti. Eu cedi à chantagem, à cobardia. Eu escolhi a reputação da família sobre o nosso casamento. O mundo de Teresa pareceu abrandar, como se cada partícula de ar à sua volta se tivesse tornado, de repente, demasiado densa para permitir o movimento. As palavras de Alberto ressoaram na sua mente, a reorganizar por completo a sua compreensão não só do passado, mas da sua própria identidade. Meia-irmã, repetiu, a sua voz apenas um sussurro. Então a Dea Cecília soube o tempo todo. Pensou que era melhor manter-te perto como nora do que como enteada. Temia que tu descobrisse a verdade e exigisses parte da herança.
Uma risada amarga escapou dos lábios de Teresa, não por humor, mas por incredulidade perante a cruel ironia do destino. Toda a sua vida tinha sido construída sobre uma mentira, uma farsa elaborada, onde até o seu casamento tinha sido parte de uma estratégia para proteger os segredos da família. Durante dias, Teresa isolou-se no quarto do seu hotel a tentar processar a revelação que transformou não só o seu passado, mas a sua compreensão de si mesma. Ela não era só a esposa traída, era a filha negada, a herdeira oculta, a irmã nunca reconhecida. Quando ela finalmente saiu do seu isolamento, Teresa tinha tomado uma decisão que a surpreendeu até a si mesma. Ela convocou uma conferência de imprensa e, sem revelar o segredo das suas origens, anunciou uma reestruturação completa da companhia. Monteiro Construções vai manter-se, declarou às câmaras, mas com uma nova missão e visão. Nós vamos transformar uma empresa que perdeu o rumo em práticas questionáveis num modelo de negócio ético e sustentável. Quanto a Alberto, Teresa ofereceu o que ninguém esperava: uma oportunidade de redenção. Não na presidência, não numa posição de poder, mas num papel onde ele pudesse contribuir com seus conhecimentos enquanto aprendia uma nova forma de fazer negócios. Eu descobri que a vingança não constrói, confessou a Juana numa chamada noturna. Só perpetua o ciclo da dor. O que eu quero deixar como legado não é a destruição daqueles que me magoaram, mas a construção de algo melhor a partir das ruínas. A mansão leiloada, um símbolo de tantas memórias dolorosas, transformou-se num centro de apoio para mulheres em situações vulneráveis. Um espaço onde aquelas que, como ela um dia, não tinham para onde ir, pudessem encontrar não só refúgio, mas oportunidades para um novo começo. Numa tarde particularmente significativa, quando o centro estava prestes a ser inaugurado, Teresa recebeu uma visita inesperada. D.A. Cecília, visivelmente frágil pela sua doença, mas com olhos ainda penetrantes, que carregavam o peso de décadas de segredos. Por que é que estás a fazer tudo isto? Perguntou a mulher a apoiar-se pesadamente na sua bengala. Depois de tudo o que te fizemos? Teresa olhou para a mulher que, sem ela o saber, era na realidade a sua madrasta. Não sentiu ódio nem ressentimento, mas uma estranha compaixão. Afinal, D.A. Cecília também tinha sido vítima de um sistema que valorizava as aparências sobre as verdades, a reputação sobre a autenticidade. Porque eu descobri, respondeu Teresa, que a nossa maior vingança contra aqueles que tentaram destruir-nos não é deixarmos que eles nos definam quem somos ou em que nos tornamos. Essa noite, sozinha no seu novo apartamento com vista para o mar, um elemento que se tinha tornado essencial na sua vida desde os dias na pensão de D.A. Zeferina, Teresa refletiu sobre a extraordinária jornada que a tinha levado até ali. Da esposa tímida e insegura à poderosa empresária, da mulher humilhada publicamente à filantropa respeitada, da vítima à protagonista da sua própria história. A verdade sobre as suas origens, embora dolorosa, tinha sido a peça final do puzzle que ela precisava para seguir em frente de verdade. Não como Teresa, a esposa rejeitada, não como Aurora, a artista misteriosa, mas sim como ela mesma, em todas as suas contradições e complexidades, cicatrizes e feitos. O telefone tocou a interromper os seus pensamentos. Era Ivone a ligar para confirmar a sua chegada no dia seguinte, para ajudar com os preparativos finais para a inauguração do centro. Como é que te sentes? Perguntou a sua amiga e sócia, com preocupação evidente na sua voz. Teresa sorriu, ao observar o reflexo da lua nas águas tranquilas do oceano.
Em paz, respondeu sinceramente. Finalmente, em paz. Porque nos 7 anos que transformaram uma mulher humilhada numa poderosa empresária, Teresa aprendeu que a verdadeira vingança não se trata de destruir, mas de reconstruir. O segredo revelado não só mudou o que ela pensava do passado, como abriu caminhos inesperados para um futuro onde a justiça e a compaixão poderiam caminhar juntas. Teresa finalmente entendeu que não regressou só por vingança, mas por algo muito maior. Ela tinha descoberto a verdade sobre as suas origens e reescrito a sua própria história. A rapariga rejeitada agora era uma mulher poderosa, capaz de converter a sua dor em força para ajudar outras mulheres a superarem as suas próprias histórias de abandono e rejeição. Olhando para o horizonte onde o céu e o mar se fundiam numa linha indistinguível, Teresa sentiu uma profunda certeza. O valor de uma pessoa não está no que os outros lhe fazem, mas no que ela escolhe fazer com o que viveu. E ela tinha escolhido transformar a sua dor não em amargura, mas em propósito, não em destruição, mas em reconstrução.